compartilhar com vocês, nós estamos com uma série de palavras chamada Casa Blindada ou Família Blindada. Mas o que eu vou compartilhar com vocês, ela tem sido fruto das minhas próprias elucubrações. Nesse momento, gostaram da palavra, elucubrações? Neste momento, eu acho que é porque quando você entra na terceira idade, que não é o meu caso, você começa a pensar em tudo aquilo que você já viveu e o que você tem para viver. Eu estou olhando aqui para o Mateus aqui na minha frente. Em relação ao Mateus e eu tenho mais passado do que o Mateus. E eu tenho menos presente do que o Mateus. É o ciclo natural da vida, gente. É o ciclo natural da vida. Mas eu quero vivê-lo e quero vivê-lo intensamente. Então, neste momento, os filmes que me chamam a atenção, tudo que é baseado em história real. Tudo que é baseado em história real, eu quero assistir. E é interessante, que tem esse bendito algoritmo, que ele entende isso, então ele só me manda filme baseado em história real. Então, quando eu vi que ia entrar no cinema o filme de Michael Jackson, eu falei, Maria, eu quero ir assistir. Eu quero ir assistir. Amei o filme. Porque ele conta a história dele desde a infância, quando eles começam, não vou contar o final do filme, tá? Mas quando eles começam já a treinar com o pai, o Jackson 5, e todo o conflito que existiu na vida dele com o pai, e a maneira como ele conseguiu dar um chega para lá no pai. Então a história é aquela história que enche o coração, além de você ver o grande artista que esse homem foi. E eu tenho assistido muitos filmes nesse sentido, muitos filmes baseados em história real, e eu tenho descoberto, eu parei para pensar, por que isso tem me chamado tanta atenção? Talvez seja porque na altura dos meus 61 anos, eu quero que a minha vida seja mais significativa do que ela tem sido. Eu sei que eu ainda tenho muita coisa para fazer, muita coisa para realizar, muita coisa para conquistar. Eu sei disso, porque afinal de contas, a vida começa aos 60. Então, assim, eu quero que talvez essa busca de significado maior tenha me levado a parar em frente de uma TV, assistir um filme para ver como é que foi que aquele homem, que aquele personagem, que aquela vida tornou a sua existência significativa. E lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 22 e 23, eu vou ler na NVT, Paulo escrevendo aos Coríntios, quando ele chega nesse capítulo, nesse versículo, ele diz assim: Paulo, Apolo, o Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. Vou ler de novo. Paulo, Apolo, o Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. Versículo 23. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Existe uma pergunta, gente, que cedo ou tarde, todos nós vamos fazer. E a pergunta é: o que eu estou fazendo com a minha vida? Cedo ou tarde, todos nós vamos questionar isso. O que eu estou fazendo com a minha vida? De que maneira eu estou vivendo a minha vida? Que sentido eu estou dando à minha existência? E nesse caso aqui, não é o quanto você acumulou, não é o quanto você conquistou, é o significado da sua vida. E é interessante que Paulo aqui, ele está lidando com uma igreja dividida. Uma igreja que tinha claramente, ela estava dividida entre partidos. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. E é interessante que nesse ponto aqui, Paulo, ele surpreende porque ele tira o foco dos homens, porque a igreja estava com o foco nos homens, ele tira o foco dos homens e coloca na realidade maior. Ele diz assim:
tudo é de vocês até a vida. Fala comigo assim: a vida é minha. Fala para seu irmão: a vida é minha. Ou seja, vocês não precisam disputar pessoas, porque vocês já receberam tudo. Eu não preciso disputar pessoas, gente, porque eu já recebi tudo. Mas há uma implicação aqui importante: se a vida é nossa, se a vida é sua, então a responsabilidade também é sua. Ninguém é responsável pela minha vida a não ser eu mesmo. Ninguém é responsável pela sua vida a não ser você mesmo. E aí eu quero pensar junto com você sobre algumas verdades que isso nos leva a considerar quando nós pensamos que a vida é nossa. É interessante que existe um homem chamado Viktor Frankl. Você pode buscar um livro dele chamado Em Busca do Sentido da Vida. Esse homem foi um dos sobreviventes dos campos de concentração. E quando ele escreve a biografia dele, uma das coisas que ele observava é que a moeda de troca dentro dos campos de concentração era cigarro. Então, quem tinha cigarro podia trocar por um pouco mais de comida. E quando alguém desistia de continuar vivendo, sabe qual era o sinal? As pessoas começavam a fumar os poucos cigarros que ela tinha. E aquilo era um sinal de que aquela pessoa em específico tinha desistido de continuar existindo. Por que eu falo isso? Porque uma das questões que ele pergunta, quando ele começou ele era psiquiatra, quando ele saiu, que ele continuou trabalhando com questões da vida mental, da vida emocional, quando chegava alguém para ele com uma ideação suicida, ele perguntava: por que você ainda não se suicidou? Parece que era uma coisa radical. E a pessoa dizia: por causa do meu filho, por causa da minha esposa, por causa disso, por causa daquilo outro. E ali ele começava a terapia propriamente dita, porque ele mostrava para a pessoa que a vida dele ainda tinha algum tipo de significado. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Essa é a grande questão da existência humana. O significado que nós damos à vida. Nessas minhas elucubrações, eu tenho pensado no cansaço. Eu lido com uma pessoa que toda vez na terapia ela fala do cansaço. Ai, eu estou cansada. Eu estou cansada. Eu estou cansada. Mas não é um cansaço físico. O cansaço que essa mulher fala é um cansaço emocional. Sabe por quê? Porque ela já nasceu para agradar. Porque ela já nasceu sabendo que o pai dela não queria que ela nascesse. Então ela já nasceu procurando sempre ser útil. Ela estava outro dia com um dengue muito mal, sabe, com muitas dores, com muita febre, mas aí tinha um aniversário de alguém da família. E as filhas falaram assim: mãe, a senhora não precisa fazer nada. Não. Lá ela saiu se arrastando, foi na rua comprar toalhas, comprar não sei o que lá, porque ela queria colocar aquelas toalhas. Ela falou: eu não consigo ficar sem agir, porque se eu fosse estar naquele aniversário sem fazer nada, é como se aquele ambiente não me pertencesse, porque eu não participei dele. Quantos estão entendendo? Então, essa mulher vive cansada, mas o cansaço dela é um cansaço emocional. Mas existe o cansaço existencial, e eu fiz questão de pegar uma boa definição do cansaço existencial.
O cansaço existencial não é a busca de significado, gente. É o esgotamento que surge quando o significado não é encontrado. Ou quando aquilo que fazemos não sustenta mais o sentido da vida. Então, quando Paulo fala que a vida é nossa, nós precisamos pensar, meu Deus, se a vida é minha, eu tenho que dar um significado à vida. Se a vida é minha, então eu tenho responsabilidade, porque muitas vezes nós colocamos a responsabilidade da vida que é minha, na mão do outro. Em primeiro lugar, querido, quem tem que cuidar da sua vida é você. Saiba de uma coisa, ninguém faz nada conosco, se a gente não permitir. Uma das verdades, quando nós pensamos na vida, é que a vida é um dom, mas também é uma responsabilidade. A vida não é um acidente, você não é obra do acaso. A vida não é um acidente. A vida é um dom confiado, e todo dom traz consigo uma pergunta: o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Muitos vivem como se a vida fosse infinita. Interessante que eu tenho aqui alguns jovens, né? 2 Gabriels lá em cima, uma Camila, um Paulo Ricardo, um Mateus, né? Tem alguns jovens aqui. Dália, te coloca aí na posição de jovem. Então, eu tenho alguns jovens aqui. Então, quando nós somos jovens, Nayane, eu te coloco como jovem ainda. Eu estou brincando, gente. Então, eu tenho alguns jovens aqui. Quando nós somos jovens, nós achamos que nós temos o tempo todo. E quando piscar de olhos, fala, meu Deus, de repente 50. Aline, esses dias, domingo passado, estava compartilhando uma crise comigo. Uma crise. Ela falou, como é que eu não percebi que esse tempo passou? Nessa etapa da vida. Tem dia que a Ana Maria fala assim, meu Deus, eu nem vi Abdil chegar e Abdil já foi. Gente, a vida exige presença. Gravem isso, a vida exige presença. Então, muitos vivem como se a vida fosse infinita, como se o tempo não se esgota, como se o tempo fosse garantido e o propósito fosse opcional. Mas Paulo está dizendo, a vida é sua para ser administrada e não desperdiçada. E aqui entra o ponto central. Poxa, que pena que eu não posso falar muito do filme. Porque eu quero que vocês assistam no cinema, mas a coceira é grande. Gente, sinto muito. Dentro desse conflito com o pai, tem uma hora que o Michael Jackson teve um acidente com ele, e daí vem toda a questão das dores que ele tinha constante, do vício dele em medicação, que ele vira para a mãe no hospital e fala assim, ninguém consegue parar Joseph, era o pai dele. Ninguém consegue parar ele. Porque ele se sentia obrigado a ter que satisfazer os desejos do pai. Porque quando criança, quando ele afrontava o pai dava muitas sentadas nele. E ele mesmo adulto, o pai continuava tendo aquele poder ferrenho sobre a vida dele. E aí ele tem uma ideia. Eu vou fazer o que ele quer que eu faça, mas vai ser a última vez que eu vou fazer o que ele quer que eu faça. E ali ele teve liberdade. A partir dali ele teve liberdade para trilhar o caminho dele e para fazer aquilo que realmente ele queria fazer. Uma coisa que você precisa pensar, quando a gente fala, né, que a necessidade de dar propósito à nossa existência é, quem é que tem poder sobre a sua vida?
E aqui o ponto central é o sentido que você dá à vida determina as escolhas que você faz. Vou ler de novo. O sentido que você dá à vida determina as escolhas que você faz. Quem não tem propósito vive reagindo, vive se distraindo, vive sobrevivendo, mas quem tem propósito escolhe. Nos anos 80, começo dos anos 90, eu estava em Brasília e eu testemunhei a mudança radical que o bispo Robson e que a bispa Lúcia fez na vida deles no que dizia respeito à alimentação. Eles cortaram tudo que podia ser prejudicial à vida física dele e começaram a partir dali a ter uma vida, a ter uma alimentação regrada, a observância de exercício físico. Ele dizia assim: porque eu quero viver muito e eu quero viver com saúde para produzir no reino de Deus. Quem tem propósito escolhe. Quem tem propósito prioriza. Quem tem propósito direciona. Não é direcionado. Então essa é a primeira consideração que eu quero fazer. A vida é um dom, mas ela também é uma responsabilidade. E uma outra verdade importante: a vida é breve. Tiago capítulo 4, versículo 14. Olha o que diz aí. Como sabe o que será de sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Friburgo tem uns dias ótimos. Não sei se foi semana passada, eu acordei, uma neblina densa que eu não conseguia ver as minhas montanhas que eu olho da minha varanda. Aí daqui a pouco apareceu aquele sol lindo, cadê a névoa? Foi embora. A Bíblia fala que a vida da gente é dessa maneira. A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. Então a vida, ela é breve, ela é como neblina, ela aparece, desaparece. Agora pense com você. Quantas coisas você está adiando como se tivesse todo o tempo do mundo? Regime é a segunda-feira. Academia, segunda-feira. Ah, não deu essa semana, semana que vem. Qualquer semelhança é mera coincidência. Quero que você pense nisso. Sabe? Amanhã eu peço perdão. Amanhã eu recomeço. Amanhã eu mudo minha postura. Amanhã eu vivo algo que Deus me mostrou. Ah, Deus está me falando muito isso. E por que você não faz o que Deus está te falando muito? Não, porque amanhã eu faço. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, e eu vou ler esse versículo na NVI, tá? Mateus 6, 34. Jesus diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Existem algumas versões que falam assim: basta a cada dia o seu mal. Aqui entra um grande motivo da ansiedade. É que a gente não consegue viver o presente e está vivendo já antecipando o futuro. Mas é interessante que quando Jesus diz basta cada dia o seu mal, Ele está dizendo assim: Deus não te deu o amanhã, Deus te deu o hoje. Pensa nisso. Você não pode programar a vida pensando no amanhã. Você tem que pensar no hoje, porque o hoje é a possibilidade do amanhã.
Mas o hoje, se não houver amanhã, eu vivi o hoje. Eu estive presente no hoje, eu realizei no hoje, eu aconteci no hoje. E aí eu me lembro de uma música de um poeta. Gente, nessa hora vem umas coisas na minha cabeça. Que dizia um cantor que já morreu, não sei onde ele se encontra. Mas que diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Dá até vontade de cantar. Então, assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E não foi Renato Russo que falou, não, gente, isso. Jesus já tinha falado isso. Basta cada dia o seu mal. Então, querido, Deus não te deu e não me deu o amanhã. Deus nos deu o hoje. Quem vive preso no amanhã perde o poder de agir hoje. Eu tenho uma sobrinha que eu amo muito. E ela está passando uma crise muito grande. E ontem eu fiquei até tarde da noite conversando com ela e com a Ana. E uma das coisas que a minha sobrinha tem é a dificuldade de se despedir dos mortos da família. Eu falei, querida, ou você faz isso ou você vai continuar doente, doente, doente. E aí, querido, nesses dias, como eu disse para vocês que eu estou assistindo filmes de histórias baseadas em fato real, em fatos reais, eu assisti um filme chamado Uma Vida, a história de Nicholas Winton. Você encontra esse filme no Prime Video. Esse homem era um homem comum, que diante de uma situação extrema, da iminência da invasão nazista na Polônia, esse homem fez uma escolha. Porque quando ele chega em Praga, na Polônia, ele começa a ver muitos judeus, muitas crianças, vivendo na rua em estado deplorável, vivendo no frio, e a iminência da invasão da Alemanha, do Hitler na Alemanha, colocava todas aquelas crianças, bem como a família, como os seus familiares em risco. E aquele homem começou a pensar o que ele podia fazer por aquelas pessoas. Como é que ele poderia minorar aquela situação? E aí ele decidiu agir. Agora nós estamos falando de um homem que não tinha poder político. De um homem que não era um grande líder mundial. Porque tem algumas coisas que nós queremos fazer, mas você fala assim, não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Então esse homem não tinha um poder político, não era um grande líder mundial, mas ele tinha algo, a consciência e decisão. E sabe o que foi que esse homem fez? Ele organizou o resgate de 669 crianças. Agora preste atenção. Alguns já assistiram, isso aqui eu não vou falar para os mais novos, né? Mas para quem, como Simone, já tem algumas carreiras na frente, é assim que a pessoa se vinga. A lista de Schindler. Ainda bem, graças a Deus que Rodolfo Paloma, graças a Deus, Paulo também, muito obrigado, tá? Tu nunca assistiu a lista de Schindler? É uma pessoa uma desinformada, né, gente? A lista de Schindler era um homem, era um empresário que também, nessa época de toda essa guerra, da Alemanha invadindo e tomando conta de tudo, o Schindler, ele negocia e consegue resgatar muitos judeus da morte. E no final do filme, o desespero daquele homem era, por que ele não fez mais? Esse anel, esse carro, daria tantas vidas, não sei o que lá, esse era o desespero. Esse filme específico que eu estou falando, a história de Nicholas, Uma Vida, a história de Nicholas Winton, começa ele já muito avançado em dias, o filme. E ele está na iminência de ter uma netinha.
E a mulher dele entra num quarto e fala assim para ele: você precisa jogar tudo isso fora. E tudo isso eram todas as papeladas que ele tinha acumulado ao longo dos anos, que eram todos os registros de tudo que ele fez para resgatar essas 669 crianças. Mas ele não queria jogar aquilo fora, porque aquilo era história. Ele queria que alguém pudesse valorizar aquela história, que alguém pudesse ter conhecimento daquilo, e ele queria saber qual ou quais tinham sido o destino daquelas crianças. E aí ele fala com um amigo. Esse amigo entra em contato com alguém da BBC. Faz com que os arquivos, uma historiadora, faz com que os arquivos dele cheguem na mão de uma repórter da BBC. E ela chama ele no programa. E começa a falar da vida dele. E de repente ela pergunta assim: quantos aqui são resultado daquilo que o senhor Nicholas Winton fez? Toda a plateia começa a levantar. E ele não percebe que estava todo mundo em pé. Aí quando ele olha para trás, ele leva aquele impacto. Mas aquele momento para ele foi curador, sabe por quê? Porque teve um trem que saiu de Praga e que nunca chegou em Londres, com 250 crianças. Foi justamente no dia que Hitler invadiu a Polônia, e essas 250 crianças, juntamente com a sua família, morreram no campo de concentração. E aí, aquele homem, quando ele descobre tudo aquilo que aquela ação dele fez na vida daquelas pessoas, ele chora e, ao mesmo tempo, ele é consolado. Ele não apenas salvou vidas, ele mudou gerações inteiras. Famílias existem hoje porque um homem decidiu agir no tempo certo. E aqui está o ponto, querido. Uma vida com propósito nunca impacta apenas uma geração. O tema da minha palavra é vida na vida. A vida só tem sentido, só tem significado quando ela é gastada com vida, com vidas. A vida não tem significado, não tem sentido se ela é gasta com coisas, gente. Por isso que Jesus fala que a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. É por isso que existe tanta gente rica, com tanto dinheiro, e ao mesmo tempo com um vazio existencial tão grande, porque isso não enche a alma. O que enche a alma é quando eu vivo não apenas para mim, mas para marcar, mas para ser relevante também na vida dos outros. É quando eu despejo da minha vida no outro. Uma outra verdade sobre a vida é que a vida precisa ter propósito. Não basta existir, é preciso viver com direção. Sem propósito, a vida se torna pesada, vazia, repetitiva. É aquela história assim: ai, de novo mais um dia, de novo eu tenho que viver, e eu quebrei o óculos. De novo eu tenho que viver. De novo eu tenho que ir para o trabalho, de novo eu tenho que lidar com todas aquelas pessoas chatas, de novo eu tenho que estar naquele ambiente, de novo. Isso é falta de propósito. Porque quando você tem propósito, a vida não se repete. Porque aquilo que você faz porque tem um significado. Quando há propósito, querido, até a dor ganha sentido. Pensa nisso. Jesus na iminência de morrer.
A dor tinha um sentido, a angústia tinha um sentido, o abandono tinha um sentido, porque ele veio para aquela hora, ele veio para aquele momento. Nicholas Winton não viveu para si, ele viveu para algo maior do que ele, e aqui isso nos confronta. Para que você está vivendo? Para manter a aparência? Para sobreviver ao dia? Ou para cumprir o propósito eterno de Deus? Paulo diz: vocês são de Cristo. A pausa dramática é para ele tirar a foto. Paulo diz: vocês são de Cristo, ou seja, a vida só encontra sentido pleno quando alinhada com quem somos em Deus. Interessante que as 12 horas de oração é um momento muito especial para mim. E é interessante que, quando eu estive aqui ontem orando pela manhã, às 6 da manhã, quando eu comecei a orar, eu falei para Deus: ai, muito obrigado porque o Senhor está aqui. Pela liberdade que eu tinha de orar. Quando eu voltei às 9 horas, porque eu não tinha visto que o Gabriel tinha se prontificado a ficar mais um horário, eu fui orar com o Gabriel, de novo aquela liberdade. Falei: Senhor, muito obrigado porque o Senhor está aqui. Quando eu orei, quando eu cheguei no último horário para orar, o mesmo sentimento, a mesma presença. Falei: Senhor, muito obrigado porque o Senhor está aqui. Deixa eu te falar, querido, 12 horas de oração não é uma programação da igreja. Eu quero que você entenda isso. E você se exime de escrever o seu nome na história durante essas 12 horas. Uma outra verdade muito importante da vida é que você não é dono dela. Você é administrador. Porque quando aquele versículo que eu comecei lá em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 22, Paulo diz assim, 23 aliás, Paulo diz assim: tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Obrigado. E vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Então nós não somos donos da vida. Nós somos administradores. Isso muda tudo. A vida é nossa, mas não é sobre nós. Você não foi criado para ser o centro da sua vida, mas para dar direção a ela em Deus. Gente, deixa eu te falar, o espírito do nosso tempo é egoísmo. O espírito do nosso tempo é aquele ditado popular, como fala assim? Meu pirão primeiro? Antigo, gente. Como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu acho que isso saiu da história de Elias com a viúva de Sarepta. Porque ela ia falar assim: não, só tem eu para meu filho. Fala assim: não. Essa farinha dá para fazer pirão para você e para mim. Se você me atender e fizer o pirão para mim, Deus está dizendo que você vai ter pirão durante muito tempo. Mas esse é o tempo. Hoje essa é a linguagem. Farinha é pouca, meu pirão primeiro, o outro que morra. Então, quando nós entendemos que nós não somos o centro da vida, mas é para dar direção a ela em Deus,
Isso significa, seus dons têm propósito, sua história tem direção, sua vida tem um chamado, e aí entra o perigo. Quando você tenta viver fora disso, você perde o sentido. Quando eu procuro viver fora daquilo que é o plano de Deus para a minha vida perde o significado. Eu não sei com quem nós estávamos conversando esses dias, Ana e eu. E eu falei assim, gente, eu não tenho aquele negócio, eu quero voltar à minha infância, eu quero voltar à minha adolescência, eu quero voltar à minha juventude, não. Tem isso não, gente. Os meus 20 anos, não tem isso não, gente. Porque, na verdade, se eu vou pensar na minha história, na minha existência, eu comecei a viver aos 20, que foi quando eu conheci Jesus. Tudo que passou para trás, tem saudade não. Então, querido, você precisa pensar, você precisa decidir. Vai continuar adiando o quê? O que você tem adiado tanto? Você precisa assumir a responsabilidade de quê em relação à sua vida? Você tem que lembrar, a vida é breve, a vida exige propósito e a vida é uma administração diante de Deus. Lembre-se, tudo é seu, mas você pertence a Cristo. Então viva de forma que o hoje tenha sentido, suas escolhas tenham direção, a sua vida deixe marcas além de você. Assim como aquele homem que não ficou famoso por falar, mas ele ficou famoso por agir. Lembre-se disso. Uma vida bem vivida não é medida pelo tempo, mas pelo impacto que ela gera. Olha para Jesus. Nós somos resultados da vida dele. Olha para Paulo. Nós somos resultados da vida de Paulo. Olha para Pedro. Nós somos resultados da vida de Pedro. Querido, hoje, Deus diz para você, a vida é sua. Mas o propósito da sua vida está em mim. E você precisa administrá-la para que a sua vida traga glória não a você, mas a mim. Fique de pé, quero orar por você. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Comece a agradecer a Deus pela sua vida. Comece a agradecer a Deus pelos anos que Ele tem acrescentado à sua vida. Pelos livramentos que Ele tem proporcionado a você. Pelo suprimento. Até mesmo pelas dores, pelas perdas. Porque apesar delas, você está aqui, você está nele. E se você ainda não entende o porquê delas, mesmo assim agradeça a Ele. Porque isso tem desenvolvido você